Projeto nacional com colaboração da UFES conta histórias das vítimas da Covid-19. Em Sergipe, pandemia impulsiona ações sociais e iniciativas de solidariedade. Fechamento das escolas impacta o comportamento das crianças e rotina dos pais dentro de casa. Essas e mais informações você verá agora na edição 12 do Repórter Contexto. Não há quem goste de existir em número, gente merece existir em prosa. Essa é a frase que guia o projeto Inumeráveis, memorial online dedicado à história das vítimas do coronavírus aqui no Brasil. Criado pelo artista Edson Pavani e ativo desde abril deste ano, o projeto foi fortalecido pela Universidade Federal de Sergipe, que juntou uma rede de voluntários para escrever essas histórias sob a coordenação de Vitor Braga, professor do Departamento de Comunicação Social da UFES. A ideia é entender que por trás daqueles números de casos e óbitos que todo dia a gente é impactado pela mídia, existem pessoas ali que fizeram a diferença na vida do seu círculo familiar, de colegas de trabalho, amigos e da sociedade de maneira geral. A parceria ela surge quando um dos idealizadores do projeto, o Rogério Zé, nos procurou para montar uma equipe local no nosso estado e ampliando, né, essa rede que é composta por professores, estudantes de jornalismo, escritores e voluntários que queiram contar histórias. E nesse momento agora estamos procurando amigos, familiares, enfim, pessoas que possam colaborar com o nosso projeto contando a história dessas vítimas da pandemia. E você pode nos ajudar entrando em contato pelo telefone 79991-172-933 ou pelo e-mail projetoinumeráveisse@gmail.com. Para conferir todas as histórias já publicadas de sergipanos e demais brasileiros, basta acessar o site inumeráveis.com.br. E agora vamos falar de solidariedade, um tema que sempre vem à tona nesta época de fim de ano com a chegada do Natal. Na reportagem a seguir, confira a conversa que tivemos com integrantes de projetos sociais daqui de Sergipe, formados por pessoas que não esperam datas comemorativas para transformar solidariedade em ação. Em 2017, Sergipe registrou cerca de 327 mil pessoas sobrevivendo em situação de miséria. Atualmente, com a pandemia do novo coronavírus, a situação se agravou. E é nesse contexto que projetos voluntários se tornam ainda mais importantes, não só pelos bens materiais, como cestas básicas e materiais de higiene, mas também pelo exercício da solidariedade. Um desses projetos é o Trem da Esperança, que desde o início do isolamento social vem atuando com os devidos cuidados. Tinha muita gente de São Cristóvão que estava passando por necessidade mesmo, foi antes até de surgir os auxílios, e aí foi bem no início mesmo da pandemia, e aí a gente conseguiu, eu não lembro quantas cestas foram mais ou menos, mas a gente lotou a mala de um carro, e aí juntaram só os meninos em um carro mesmo, e aí eles levaram, usando luva, máscara e tal, mas foram só dentro de um carro, tipo, as outras pessoas não puderam participar, porque realmente estava num período bem forte, foi logo lá no início. E, assim, o que precisou ser adaptado foi isso, a redução pessoal. Tipo, muita gente quer ir, né, para as ações, só que aí, infelizmente, a gente tem que priorizar essa proteção. Então, a gente faz por meio de sorteio mesmo. Bota quem quer ir, porque também tem gente que não quer se comprometer, né, e não quer sair. Mas a gente pega as pessoas que estão, faz o sorteio e aí leva a quantidade necessária para a ação. O projeto surgiu inicialmente vinculado a um grupo de jovens da igreja, mas com o passar do tempo e das ações, outras pessoas foram somando a essa causa. Uma dessas pessoas foi a Lara. Demorei um pouquinho para entrar e quando eu entrei, pronto, me apaixonei. Aí já comecei a querer puxar as coisas para frente, já fui tentando tomar a liderança, que eu sou assim. Mas eu sempre senti essa necessidade de ajudar as pessoas, sabe? Eu gosto muito. Um outro exemplo de senso de coletividade é o Circo Esperança. A ONG atualmente consegue alcançar em suas ações diversas regiões do estado. Nessa quarentena, mesmo diante das mudanças no planejamento, desenvolveu atividades em parceria com projetos como Rede do Bem, União Sergipe e a plataforma Transforma Brasil.
Ninguém estava preparado, né, para essa pandemia, para essa quarentena, redução de voluntários, ter que modificar totalmente. Nós tínhamos feito o planejamento do semestre, como sempre fazemos, e de uma hora para outra teve tudo que ser mudado. Mas conseguimos nos adaptar, porque o ser humano é isso, o ser humano é adepto a mudanças. Não foi fácil, nunca é. Mas com a ajuda de todos que doaram, que nos ajudaram, que acreditaram no trabalho que o Circo Esperança faz, nós conseguimos. Se formos contar ao todo, foram mais de 10 mil famílias ajudadas em todas as parcerias que nós realizamos, além das nossas ações individuais, que nós chamávamos de Circo contra o Vírus, que eram entregas também de cestas básicas e as entregas das quentinhas para os moradores de rua da região. Não apenas entregamos as quentinhas e as cestas básicas, também fizemos entregas dos kits de higiene e também do álcool 70 doado pelo Grupo Boticário, lá na parceria com a União Sergipe. Bastante conhecida na capital, a creche sem fins lucrativos Almir do Picolé assiste 96 crianças de forma gratuita. E nesse ano, também precisou se adaptar para conseguir realizar a ação natalina. Dia 24 de dezembro será realizado mais um Natal das Crianças aqui na creche, só que vai ser entregue de porta em porta por causa da pandemia. E que Deus abençoe a todos. E muito obrigado a todos. Também a gente tem a ajuda das pessoas mais humildes até o empresário. E tem ajuda também de toda a imprensa sergipana que nos ajuda aqui a divulgar. Que Deus abençoe. Mesmo com as dificuldades, esses projetos mostram como a coletividade e a solidariedade são importantes, principalmente durante o momento atual. Durante a quarentena, nós pudemos entender o real sentido da palavra solidariedade, do quanto o seu pouco é muito para o próximo e quanto isso pode ajudar de formas absurdas. Seja com uma palavra amiga, um abraço, um copo de água ou até 1 quilo de alimento. Desta vida, nós não vamos levar nada. Então, deixem sua marquinha de luz, seu gesto de bem. Faça bem ao próximo, seja amigo, seja solidário. A pandemia e o fim de ano não são as únicas razões para ajudar. Esses 3 projetos estão sempre abertos para quem deseja doar ou somar as ações. Há 2 formas de ajudar o Circo Esperança: a financeira, que pode ser pontual, mensal ou semestral, ou a material, por meio do site doar-agora.com.br. Para mais informações, basta acessar as redes sociais do projeto ou ligar para 79999977209. Para ajudar a creche Almir do Picolé, basta entrar em contato com os números 3248-1413 ou 3254-7644. As doações para o Trem da Esperança podem ser feitas pela plataforma de pagamento PicPay, pelo link picpay.me/Trem da Esperança. Para outras informações, é possível entrar em contato pelo e-mail contato@tremdaesperança@hotmail.com. Com a confirmação dos primeiros casos da Covid-19 em março deste ano, o país entrou em um período de isolamento que obrigou a suspensão das aulas presenciais. Creches, escolas e faculdades foram fechadas com o objetivo de proteger os alunos. Na reportagem a seguir, você entende melhor como isso impactou nas crianças e nas famílias. Desde então, as aulas começaram a ser realizadas de maneira remota, tudo feito de casa e não mais no espaço escolar. De acordo com a pesquisadora Isabelle Barbosa, esse modelo de ensino impactou o convívio familiar, a rotina e, consequentemente, a estabilidade emocional. As crianças também sofrem com isso, né? Então, a gente pensa muito assim, no estresse adulto, mas as crianças elas também foram muito impactadas por esse contexto, né, da pandemia. E se a gente pensa o contexto familiar, né, um contexto familiar, a gente que entende que família é muitas coisas, família é composta por diversas configurações, né? Uma pessoa que é afetada, né, que está passando por um processo diferente, ela tem uma interferência, ela é influenciada e influencia os outros componentes dessa família, certo? Então, assim, as crianças, elas também têm demandas, né? E os pais também têm demandas. Então, esse tempo que elas passariam na escola, elas não têm mais esse tempo na escola, e elas continuam demandando os cuidados e até mesmo uma atenção a mais, né, para essa demanda emocional mesmo. Elas não têm os mesmos recursos de regulação emocional que os adultos têm, né? Ou a gente que elas
estão passando em casa, não é como assim, elas estão só em casa. Então, nas escolas que aderiram ao ensino remoto, por exemplo, elas estão em casa e os pais têm que adotar essa figura, né, têm que assumir essa figura de professores e de mediadores ali do conhecimento. Aqui em Sergipe, as aulas presenciais foram suspensas 15 dias após a confirmação dos primeiros casos. Desde então, já foi quase um ano letivo completo de ensino à distância. Nesse período, a conciliação do próprio trabalho com as demandas escolares dos filhos vem sendo um desafio e tanto para os pais. Com relação ao home office, no início eu achei bem interessante, mas depois a gente começa a se cobrar muito mesmo, porque você está em casa, você para de fazer suas coisas de casa para poder fazer o serviço do trabalho, então ficou bastante pesado. Com relação às atividades escolares, o colégio adaptou as aulas para as aulas ao vivo e online. Então, minha filha tinha aulas pela manhã, normal, eu vou trabalhar e assim vai, semana após semana. As aulas, como são online, Laura fazia no início pelo celular, mas aí foi preciso que a gente comprasse um notebook para ela assistir melhor. E aí foi essa adaptação que a gente fez, né? Minha filha sempre se cobrou muito com relação aos estudos. Com relação à concentração, ela teve alguma dificuldade, sim. Inclusive, ela faz também desenhos, né? Ela desenha muito, faz muitos desenhos artísticos. Quando eu percebi algumas mudanças em Laura, eu entrei em contato com o colégio, eles ofereceram também uma pedagoga, né? Psicopedagoga. Sempre fazem reuniões com pais e mestres, né? E assim, sempre escutam o posicionamento dos pais. Então foi bastante tranquilo. Foi sim. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Federação da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, 88% dos pediatras relataram alterações no comportamento das crianças durante a pandemia. Dentre os sintomas aparecem picos de ansiedade, insônia, agressividade, tédio e carência. A coordenadora pedagógica e mãe de 2 crianças, Miriam Cavalcante, cita mecanismos que utilizou para integrar as atividades de rotina na aprendizagem de suas filhas. O processo educativo das minhas filhas, uma já está na escola, né? E a outra estava no berçário, ainda no esquema que iria iniciar o maternal. Então, foi um processo educativo que, ao mesmo tempo que foi bom, foi divertido, foi gostoso, também foi muito desafiador para mim, né? Porque, principalmente o maternal, né, traz propostas de trabalhar a integridade da criança. E isso é algo que é grandioso, mas também é desafiador. Mas eu entendo que é isso que minhas filhas precisam nesse momento, é tocar, é experimentar, é descobrir. Então, a verdura, quando a gente vai fazer, né, que eu corto, mas são elas que arrumam na travessa. Uma vitamina que eu faço, que elas gostam de preparar, então a gente leva ao banco para a pia, para que elas possam acompanhar, possam colocar as coisas da vitamina dentro do copo do liquidificador. É um biscoitinho que elas querem fazer, é um pão de queijo. Então, assim, disso tudo eu vou sempre tirando proveito. Então, a gente vai arrumar o pão de queijo na assadeira, a gente começa a contar quantos pães de queijo tem ali. A gente vai cortar as verduras para fazer a verdura assada. A gente conta quantas cores tem, quais são as cores que tem ali. Então, tudo é motivo para aprender. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Senado sobre as aulas remotas revelou que aqui no Brasil, 63% dos pais afirmaram que a qualidade do ensino diminuiu. A pesquisa revelou ainda que 75% dos pais preferem que as aulas presenciais só retornem quando a pandemia acabar. A psicóloga infantil Tamara Feitosa aponta impactos que o retorno das aulas presenciais antes do fim da pandemia podem trazer. Particularmente, eu como mãe e profissional, dentro do meu contexto, dentro da minha história de vida, dentro daquilo que eu tenho hoje, agora, nesse momento, eu não iria voltar, colocar meus filhos novamente na escola. Por quê?
Porque para mim existe, né, com as restrições, né, para não pegar o vírus, existe perdas também, né, e automaticamente padrões de comportamentos que para mim não seriam saudáveis. Eu não estou querendo dizer que isso é o certo, que isso é o que todos têm que fazer, mas nesse momento o que as pessoas precisam pensar é quais vão ser, né, quais serão as perdas, né, o que é que eu vou perder e o que é que eu vou ganhar. Será que, tendo um bem tão maior que são os nossos filhos, será que também a gente deixaria ir para a escola? Mas aí vem outra pergunta, certo? Mas a gente precisa trabalhar, precisa pagar a conta, precisa pagar a escola, precisa se manter. E aí como fazer isso? Novamente a gente tem que parar, pensar, anotar e conversar com todos que estão à nossa volta, que pode, de uma certa forma, dar apoio a essa nova forma de viver nossa rotina. A pandemia e o isolamento social provocaram uma queda considerável nas doações de sangue ao Hemocentro de Sergipe, o Hemose. Para restabelecer os bancos de sangue, foi preciso esforços de campanhas iniciadas tanto pelo Hemose quanto pelos próprios civis. É importante lembrar que, apesar do coronavírus, a demanda de transfusão sanguínea continua e o próprio contexto pandêmico fez com que ela aumentasse. Segundo o Serviço Social do Hemose, eles precisam de todos os tipos de sangue diariamente. Se você deseja doar, o Hemose fica aberto das segundas às sextas-feiras, das 7h30 da manhã até às 17 horas. Por conta da pandemia, essas doações precisam ser agendadas com antecedência. Basta ligar 79-3225-8039 ou 3259-3174. Para quem deseja doar, é importante estar atento aos pré-requisitos. Por exemplo, ter entre 16 e 69 anos e pesar acima dos 50 quilos. Outras orientações constam no site do Hemose, fsph.se.gov.br. E a 12ª edição do Repórter Contexto se encerra aqui. Você pode acompanhar o nosso conteúdo aqui no YouTube. Obrigada e até a próxima!